Meu nome é Thiago Eike, tenho 34 anos, venho de cidade pequena, Ibiporã, que é aqui do lado. Venho de família humilde, mas muito presente. E o carinho, assim, o tesão pelo trabalho, acho que começou desde cedo. Né? Quando eu era bem criança, eu pegava parafuso no sucatão do meu tio e vendia para ele. Depois, com 16, 17 anos, comecei a dar aula particular para criança, né? E aos 19, no meio de uma experiência de tentar consertar um tanquinho de lavar-roupa, desenvolvi uma forma de usar diferente a transmissão desse tanquinho de lavar-roupa. Mudei a transmissão, deu certo e consegui vender essa tecnologia para uma grande multinacional fabricante de correias para tanquinhos. Essa tecnologia hoje está em todo o mercado. Se você entrar hoje no Magazine Luiza e comprar um tanquinho, eu recebo royalties até hoje dessas operações. Isso me permitiu jogar um jogo que era inacessível, porque quando você vem de baixo, quando você sai do zero, você tem muita vontade, mas a falta de capital cria alguns empecilhos. Então eu com 23, 24 anos, era alguém que tinha muita vontade e já não tinha mais os empecilhos do capital. Então isso me permitiu jogar um jogo com mais força. Daí, quando eu tinha 26 anos, fui convidado para ser secretário municipal de Indústria e Comércio da minha cidade, que é Ibiporã. Fui o secretário mais jovem do estado e em Ibiporã pude implementar uma série de técnicas para desenvolver a economia da cidade. Criamos o primeiro condomínio industrial público do estado, investimos muito no setor de logística e isso fez com que Ibiporã fosse a economia que mais crescesse no Paraná enquanto eu fui secretário, e eu fui o secretário mais jovem do estado. Mas então depois que eu fui secretário, abri alguns negócios e mais recente a nossa jornada começou na Bank-me. A jornada da Fomento, que deu origem para a Bank-me, começou em 2018 e a Bank-me está fazendo 1 ano essa semana. Quando você cria uma jornada empreendedora, mas quando você está sozinho, atuando com investimentos, o teu nível de aprendizado normalmente é raso. Nenhuma jornada é mais densa do que quando você tem um time junto, boas pessoas onde você aprende. Então, se eu fosse pontuar um momento da minha vida onde eu mais aprendi, é o momento atual, assim, porque liderar um time de 40 boas pessoas, com boas cabeças, num mercado de tecnologia, em que a gente não tem que se apegar às regras ou aos modelos que a gente vê em Londrina ou vê no Brasil, que você pode trazer perspectivas internacionais. Então isso permite que você... Eu sempre gostei de ler e estudar bastante, só que você ficar na teoria é difícil você conseguir validar aquilo. Então se você tem a oportunidade de estar liderando um bom time, numa fase de crescimento da empresa, está estudando, validando e pondo na prática, esse sim é o maior momento de aprendizado. Olha, a gente tem aqui atrás um time de 40 pessoas. A Bank-me fez 1 ano agora. Então, com 1 ano, a gente chegou em 40. E se a gente for ali perguntar para cada um aonde a Bank-me vai chegar, todos vão te falar. A gente vai ser um unicórnio. Não é se, é quando. E quando a gente engaja o time, a gente brinca às vezes que daqui 4, 5 anos, na hora que você estiver chegando em Londrina, vai ter um outdoor, aqui nasceu a Bank-me. E então a gente tem uma responsabilidade com esse ecossistema de startups, porque quando algumas startups começam, elas crescem, elas formam uma força de trabalho, que é uma força de trabalho muito rica e que é muito bem remunerada. Então hoje a gente tem 40, ano que vem a gente tem que ir para 120. Essas próximas 80 pessoas que vão entrar, elas podem entrar acima ou abaixo do time que a gente tem hoje. Depende de quem? Depende do time. Então, se o time está desenvolvendo bem, a gente vai contratar muito mais gente, as pessoas vão entrar embaixo dela, ela vai se tornar um líder. Isso vai permitir que ela não cresça apenas de rendimento, que também cresce,
mas a possibilidade de ser um gestor, a possibilidade de um aprendizado, a possibilidade de um crescimento, aonde você pode crescer mais do que numa empresa que cresce muito. Então, isso motiva o time a ter... Aqui não é muito suave, aqui o ritmo não é tranquilo, porque para crescer dói, né? E como a gente tem crescido bastante, dói bastante, a rotina aqui é mais pancadaria, mas o time vem ficando cada vez mais parrudo, vem entregando resultados cada vez mais surpreendentes e a gente consegue trazer mentores, porque quando você tem uma startup que faz o que hoje ainda ninguém faz no Brasil, muita gente boa quer participar, muita gente boa quer colaborar. Então, a gente consegue trazer mentores das melhores empresas, das melhores startups do Brasil para olhar para a gente e falar, caminha por aqui que é mais fácil. E essas sessões de mentoria com o time faz com que o time todo vá ficando mais parrudo. Eu acredito que se perguntarmos para todo mundo aqui atrás, vão falar que muito mais do que o Olerite é o aprendizado que a gente tem dia a dia. A gente brinca aqui que ideia aqui é R$10 o balde, porque a ideia é muito fácil ter. Difícil é trabalhar por aquilo, né? E existem playbooks para que quem realmente quer pôr uma ideia para acontecer, ainda mais no mercado de tecnologia, quais são os passos a seguir. Então, você teve uma ideia, você tem que criar um produto e ver se alguém paga por esse produto. Isso é sozinho, você... Eu até não aconselho sozinho ter um sócio, não um sócio para pôr dinheiro, um sócio que venha para contribuir com o negócio com habilidades complementares, é muito saudável. Então, o meu co-founder, o André, a gente tem perfis completamente distintos, só que a gente se entende muito no final do dia e quando vem uma carga muito pesada, é muito importante você ter alguém para ombrear, porque no empreendedorismo, ainda mais num empreendedorismo de alto crescimento, não tem estabilidade. Então, você vai chegando num nível que não tem mais marola, é só onda pesada. E aguentar tudo sozinho não é fácil. Mas se você achar um bom sócio com habilidades complementares, você vai fazer o seu MVP, que é aquele produto mínimo e ver se alguém paga por ele. Depois que você criou o produto mínimo, você precisa construir as máquinas em volta desse produto. Porque para você vender esse produto, você precisa ter um time comercial. Para esse comercial ter leads, você precisa criar uma máquina de marketing. Para essa máquina de marketing ter capital para poder ver quanto está investindo, quanto está voltando, quanto está tendo de retorno, você precisa ter uma máquina, um departamento financeiro. Você tem esse produto, você vai precisar operacionalizar esse produto. Máquina operacional. Para crescer muito, o mercado hoje é digital. É tecnologia. Então você precisa ter a máquina de tecnologia. Todas essas máquinas têm gente e tem que ter gente boa. Então você tem que criar a máquina de pessoas. Então você cria o produto e depois você vai criando as máquinas em volta desse produto. Daí com essas máquinas robustas você começa um momento de scale up, né? de escalar e daí ficar muito grande. Eu já fui investidor de startups. E foi uma experiência bastante interessante, porque a gente conseguia participar de bancas, hackathons, Startup Weekend e avaliar muitas startups e entender o que elas faziam de certo e o que elas faziam de errado. Daí, com essa vivência, quando a gente veio para jogar esse jogo, quando a gente começou, não tinha ainda o projeto ideal, o recurso, as pessoas. Então, a gente começou no projeto mais simples possível, que é o projeto de crédito, que era uma securitizadora. Com esse projeto ficando mais robusto, a gente se dedicando full time, né, porque tem que dar dedicação exclusiva para o projeto, ele foi crescendo e daí muita gente começou a perguntar, poxa, que negócio bom, como que eu monto um desse? Aí foi o insight para a gente começar a ver como escalar esse negócio. E a ideia ela não nasce pronta, a ideia nasce tosca. A primeira ideia normalmente é muito simplória. Então a nossa ideia começou com um modelo a gente pensou, vamos franquear, vamos montar vários fomentos pelo país. E depois, até por eu ser investidor de startup, eu falei assim, poxa, mas franquia é tão... eu queria tanto migrar para o mercado de tecnologia, o objetivo sempre foi ter uma fintech. Então vamos fazer via plataforma. Mas quem é o cliente ideal? Poxa, o empresário ele já tem toda a mecânica no entorno dele, ele sempre quis ter uma financeira. Só que demanda tempo, energia, é um novo business, ele não conseguia se dedicar para isso. Falei assim, poxa, então nossa persona é um empresário. E daí você vai evoluindo até que vira um produto que realmente faz a diferença na vida das pessoas.
Então, às vezes, a gente se limita com um teto baixo, sendo que o ser humano foi criado com um potencial gigantesco. Muitas vezes a gente faz um planejamento de vida pensando que a gente vai viver 70, 80 anos. E é bizarro, porque a gente não vai viver 70, 80 anos, a não ser que algo anormal aconteça. Mas dentro dos princípios naturais, a tendência é que a nossa geração viva mais de 100, 110 anos. A ciência diz, inclusive, que o homem de 200 anos já nasceu. Então, as pessoas às vezes fazem um plano de curto prazo, às vezes não conseguem pensar num projeto muito grande porque acha que às vezes está com 40, 50 anos, está velho, que já não dá mais. Isso é um absurdo, porque a tendência é viver mais de 100. Então, se a gente reorganiza a vida pensando mais no longo prazo, a gente consegue realmente produzir coisas grandiosas. Eu acho que outra coisa que é importante colocar, que é um princípio que eu aprendi na dor, que as pessoas não precisam aprender na dor, porque isso é game change, isso muda o jogo, é a questão do foco. Porque a nossa geração muitas vezes acha um bom negócio investir em várias frentes, ser multifunção. Só que você não consegue ser muito bom, aprofundar, se você é multifunção. Então, nessa jornada, teve um momento em que eu achei que era uma boa ideia ter muitos negócios. E eu tive 7 empresas. Então, eu tinha desde o mercado imobiliário até o mercado financeiro, indústria, cafeteria e fundos. E quando você tem 7 frentes, você não consegue ser bom em nenhuma delas. Por mais inteligente, dedicado, disciplinado que você seja, a partir do momento que você se divide em 3, 4, 5, quiçá 7, você não consegue entregar o máximo do seu potencial para aquele negócio. Então, uma lição que eu aprendi na dor, que foi o foco, é o que a gente traz muito como meta aqui na Banking, sabe? E é um desafio para os startupeiros, porque às vezes você se desligar do seu trabalho, você tomar algumas decisões na vida é difícil numa empresa que está começando, porque você está assumindo um alto grau de risco. Mas para fazer dar certo, não dá para ter 2 alvos, é apenas um foco, isso é game change. E quando você ainda não conseguiu virar empreendedor, ainda você é eu-empreendedor, é muito difícil, porque você precisa atacar em várias frentes. E muitas vezes o pequeno empreendedor que está começando, ele vê o custo de mais uma pessoa como uma despesa, vai tirar do dele. Então a gente aqui se policiou para nunca ter essa visão. A Bank.me, ela não visa lucro, ela só visa crescimento. Se chega no final do mês eu tive lucro, a gente errou. Quer dizer que a gente não gastou da forma certa como deveria. A gente podia ter crescido um pouquinho mais. O objetivo de uma startup não é dividendos, o objetivo de uma startup é crescimento. Então, toda a inteligência aqui é focada para a gente maximizar o aproveitamento de recursos, onde os fundadores não veem, a gente tem um prolabore, mas não existe divisão de lucros, porque a Bank.me ela nunca vai dar lucro, ela vai crescer muito, o foco é só esse. E é engraçado, porque às vezes quando eu converso com alguns amigos mais próximos, e que são do mercado tradicional e ficaram muito bem no mercado tradicional, eles não estão errados, mas quando eu explico a nossa forma de gestão e como funciona essa questão de não dar lucro e apenas crescimento, eles falam, cara, eu tenho dificuldade de entender, parece que eu tenho que jogar fora tudo que eu aprendi e começar de novo. Até quando a gente vai trazer pessoas para o financeiro, a gente fala assim, apaga o que passou, isso aqui é diferente. Tá dando lucro aqui, fala, ó, pode contratar, pode trazer gente, porque é gente que faz o negócio crescer.